Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e hoje nós vamos estudar um texto escrito pela irmã Carol Viel. E ela está lá em Guiné-Bissau, na África. E ela escreveu um texto muito bacana que a gente pode não só meditar para a vida, né? Mas também nos lembrarmos que, como amanhã é o Dia das Crianças, é importante a gente deixar legado às gerações. E esse é o nome do texto, que foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Vocês sabem, quem escreveu o texto foi a irmã Carol Viel, não fui eu. Então o que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Bem, hoje nós leremos Deuteronômio 6, de 1 a 9. Então já deixa aí a sua Bíblia preparada, tá bom? Ó, irmãos, eu quero pedir que, se possível for, vocês compartilhem esse texto com outras pessoas. Agora nós somos 350 pessoas neste canal. E lógico, né? Se cada um de nós compartilhar apenas uma vez, serão 700 pessoas que ouvirão a palavra de Deus. Então, se você puder, se inscreva no canal, compartilha, aciona o sininho, coloca lá uma mensagem, enfim. Vamos fazer o algoritmo entender que essa mensagem é importante, tá bom? Então, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada pelo privilégio de aprendermos contigo sobre o legado que podemos deixar para outras gerações, que nós possamos colocar isso em prática e não só apenas ouvir. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmão, então nós vamos ler Deuteronômio 6, 9. E esse é um dos trechos bíblicos mais poderosos sobre a transmissão de fé e dos valores espirituais para as gerações que estão vindo, né? Esse texto vai revelar como o relacionamento com Deus ele deve ser cultivado, perpetuado como um legado familiar e comunitário. Então, do que fala? Primeiro fala sobre amor e obediência como base desse legado. Então, se você quer deixar essa herança para os seus, né, sobre amor e obediência, então você tem que ver aí o que o irmão Moisés fez, né? Ele fez o quê? Ele era um grande líder e ele instruiu o povo a obedecer os mandamentos de Deus, com uma expressão de amor e reverência. Então, a obediência não era apenas uma regra para ser seguida, né? Mas era um jeito de demonstrar para Deus que você tinha um coração que realmente o amava. Outra coisa importante sobre a transmissão de fé para as futuras gerações, é que o irmão Moisés, ele enfatiza que os ensinamentos, eles devem ser ensinados, assim, de modo bastante rigoroso. A gente não pode ficar bobeando, tem que ensinar com diligência, ou seja, com intenção, com constância, com afeto, porque a fé tem que ser integrada ao cotidiano, ao sentar, ao andar, ao debater, ao deitar, ao se levantar. Enfim, nós temos que ter a fé integrada a tudo que a gente faz. Ao comer, ao conversar. Por quê? Porque muitas pessoas acham que basta apenas ir na igreja no domingo e já está dando aí uma demonstração de fé. Não. É importante que essa atitude, a atitude de fé, faz parte de toda a nossa vida. É isso que o irmão Moisés está ensinando. Outra coisa, os mandamentos têm que estar sobre o coração, escritos nas portas e nos umbrais das casas, né, como eles colocam. E esse símbolo, né, de estar escrito nos umbrais e tal, é de que a fé tem que estar presente em todos os aspectos da vida social, da vida doméstica. Então, esse versículo 6, ou versículo 4, desculpa, do capítulo 6, fala sobre o Shema, como a declaração de um legado. Eu vou dar uma explicada para vocês o que é o Shema, que eu fui até me interessar, porque o Shema, ele é recitado sempre que um judeu passa pela porta. Já viram aqueles filmes
que o judeu passa na porta e faz lá uma reverência. Então, o que quer dizer essa palavra Shema, né? A palavra Shema do hebraico, ela significa ouça, escute. Mas não é só um ouvir assim por ouvir. Vai muito, muito além da audição física. Então, o Shema, ele manda ouvir, prestar atenção no quê? No que Deus fala, né? Então, espiritualmente, é um chamado à atenção total. Ouvir com o coração, obedecer, internalizar, viver de acordo com aquilo que Deus está falando. Então, o que a gente vê nos filmes, ou quem conhece algum judeu, né, que pratica isso, vai saber que o Shema é uma das orações mais sagradas para o judeu. E ela é recitada diariamente, ao acordar, ao dormir, e ela é tradicionalmente colocada naquele potinho, naqueles pergaminhos, né, dentro do mezuzá, que é uma caixinha que eles colocam no batente das portas. Você deve ter visto nos filmes também. Então, por que eles recitam quando eles passam pela porta? Porque lá está o mezuzá com o Shema, né, e outros versículos, e serve como um lembrete constante da presença de Deus e da aliança dele. Então, quando eles tocam na porta lá o mezuzá, ao entrar e sair de algum lugar, muitos dos judeus recitam o Shema como gesto de fidelidade e proteção espiritual. Então, voltando ao nosso assunto, o Shema quer dizer assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o que está no versículo 4. Então, o Shema é uma confissão de fé que os judeus repetem diariamente até hoje. E essa declaração, ela é o coração espiritual de Israel. Ela representa a base do legado que deve ser passado de geração em geração. Moral, o capítulo vai mostrar pra gente que construir uma fé sólida, uma fé realmente duradoura, exige o quê? Mais do que palavras. Exige prática, exige exemplo, exige presença constante. Então, o legado não é apenas sobre o que a gente fala. Isso aí é babinha. Falar, né? Língua não tem osso. Mas sobre o que a gente vive, a fé que a gente tem diante dos nossos filhos e da comunidade. Então, agora eu vou ler para vocês Deuteronômio 6:11 e vai ficar muito mais claro. Vocês prestem bastante atenção, então, no versículo 4, que é o versículo que está incluso o Shema. E diz assim, esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito se multipliques, como te disse o Senhor Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então é o Shema aqui, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Bom, então, o nosso texto chama-se Legado às Gerações. E o versículo escolhido pela irmã Carol Viel foi o 7, que diz: você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelos caminhos, ao deitar-se e ao levantar-se. Bom, no texto lido agora, o irmão Moisés está lembrando a gente lições importantes sobre a sua nova fase, né, na terra prometida. Os israelitas, novamente, eles são confrontados e são encorajados a quê? A olhar para o que eles têm e olhar o que é o importante legado que eles
iriam deixar para as próximas gerações. Deus também deseja lembrar a gente do que é importante, daquilo que Ele quer de nós, como o compromisso em transmitir os valores eternos para os mais novos. Então, o Dia das Crianças e amanhã, lembra disso, ó. Nós temos esse dever de transferir, de ensinar, de mostrar os valores eternos para as crianças, para aqueles que são mais novos que nós. Para isso o que é importante? É importante que a gente aprenda a amar a Deus como nosso único Senhor, com tudo que temos, com todo sentimento. A gente tem que amar a Deus de todo o coração. Por quê? Porque se a gente não ama, a gente não consegue ensinar. A gente só pode dar para os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossas crianças aquilo que nós temos, né? Nós não vamos deixar para nenhuma geração aquilo que a gente não tiver para dar, né? Então, se a gente tiver essa verdade, a gente tem que gravar, imprimir, repetir seguidamente para os nossos filhos, em todos os lugares, em qualquer circunstância, todos os dias, até que a gente morra ou até que Jesus volte. Se a gente está focado em ensinar as crianças da gente a serem bons estudantes, bons profissionais, pessoas que têm um futuro brilhante e nada mais do que isso, a gente está falhando na missão, né? Porque não adianta você ser bom profissional, você ser bom estudante, você ser bom em diversas coisas se você não tem andado nos caminhos do Senhor, né? Então é preciso que a gente invista em ensinar as crianças a se tornarem quem o nosso Criador quer que elas sejam. E aí sim, as enviar para construir relacionamentos profundos, sempre e sempre amando o Senhor de todo o coração. Esse dever é nosso. Nós é que temos que deixar esse legado às gerações. Bem, agora eu vou terminar e o nosso manancial acaba com essa frase, ó. Ame a Deus sobre todas as coisas e ensine os seus filhos a fazerem o mesmo. Ok? Agora deixo o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos o dever de deixar o legado de que as nossas crianças, os nossos filhos amem ao Senhor Jesus, é o legado que nós temos que deixar para as gerações. Para nós o abraço dá super certo. E ora, para a gente deixar esse legado, é importante que a gente seja instruído por Deus, né? Então vamos nos lembrar do Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Bom, agora eu vou terminar, vou me despedir com a frase do ano, que é uma frase que o pastor Tozer escreveu, que diz assim, ó: tudo tá certo, tudo tá errado, tudo tá errado, até que Deus venha e conserte as coisas.